Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Crônicas, capítulos 7 a 9. Essa sessão do livro de Crônicas começa com um texto sem paralelos no livro de Reis. Tão logo Salomão termina de orar, a glória do Senhor enche o templo, desce fogo do céu que consome o holocausto e os sacrifícios feitos pelo rei. A intenção desse relato, que não tem paralelos no texto de Reis, é justamente mostrar que Salomão foi fiel à ordem dada pelo Senhor a Davi, o seu pai, executou todo o projeto e agora o Senhor recebe e aprova a dedicação do templo feita por Salomão. Após esse breve relato, o cronista volta a copiar, de certa forma, o texto de Reis quando trata sobre a conclusão da festa, da dedicação do templo. E é descrito aqui detalhes mais profundos. Enquanto o Reis apenas resume que a festa durou 14 dias, aqui o autor de Crônicas é mais detalhista, mostrando que houve uma festa inicial de 7 dias, então Israel teve uma grande congregação, um dia em que eles reuniram de forma solene, e então se seguiram mais 7 dias de festas. E assim como acontece em Reis, o que se segue é a aliança do Senhor com Salomão. O Senhor aparece novamente a Salomão, como havia feito em Gibeão, que nós também já vimos em Crônicas, mas agora o cronista traz um detalhe a mais. Além de descrever todas as palavras que o livro de Reis apresenta, ele acrescenta um trecho bem famoso em Crônicas, aquele trecho que diz: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos meus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um texto que se encontra apenas no livro de Crônicas, algo que não está relatado lá em 1 Reis 9, quando fala da aliança de Deus com Salomão. Isso mostra a intenção do cronista em chamar aquele povo pós o exílio para o arrependimento, para voltar-se a Deus, para saber que mesmo quando Deus disciplinou o seu povo, o Senhor ainda era acessível. Se o povo se voltasse a Deus, Deus se voltaria para eles e os perdoaria, os traria de volta e os abençoaria naquela terra. O capítulo 8 traz algumas atividades feitas por Salomão, um relato que também é paralelo àquilo que encontramos em 1 Reis 9. Porém, aqui há algumas omissões. O cronista não relata sobre a reclamação de Hirão quanto às cidades que Salomão deu a ele, e também não apresenta outros detalhes que servissem de conflitos diplomáticos. Também destaca que Salomão, quando trouxe a filha de Faraó para a cidade de Davi, ele a colocou em um palácio separado para ela. Ele não a trouxe para o palácio da cidade de Davi, para o palácio onde a arca estava, justamente porque ele dizia que aonde a arca passou, aquele lugar é santo. E a sua esposa, a filha do faraó, por ser alguém fora da aliança, não poderia estar presente naqueles lugares que eram santos ao Senhor. O relato também de Reis, de que Salomão oferecia sacrifícios ao Senhor 3 vezes ao ano, agora é mais detalhado. É dito que esses 3 momentos marcavam justamente as festas dos pães sem fermento, a festa das semanas e também a festa dos tabernáculos, os momentos em que foram descritos por Reis apenas como 3 ocasiões em que Salomão oferecia sacrifício ao Senhor. Isso mostra justamente a intenção do cronista em deixar o conteúdo do seu livro voltado para o culto, mostrando que Salomão fazia seus sacrifícios em ocasião das festas, dos cultos, de certa forma, ao Senhor no Antigo Testamento. Quanto à visita da rainha de Sabá, o relato segue praticamente a mesma linha. Tem mudanças quase imperceptíveis. Uma das poucas mudanças que nós podemos observar e que é relevante para a análise que fazemos do texto é perceber que quando o cronista descreve a fala da rainha de Sabá diante de Salomão, ele acrescenta dizendo que o Senhor colocou Salomão no trono para o Senhor. Então observe a diferença. Enquanto o 1 Reis 10 diz que o Senhor colocou Salomão no trono de Israel, aqui o cronista descreve que o Senhor colocou Salomão como rei para o Senhor, seu Deus. Isso novamente destaca o reinado de Salomão como algo voltado para Deus,
Parece que há uma ênfase muito maior na teologia desse rei do que existe em Reis. O próprio relato final que segue mostra justamente que não há uma ênfase em Salomão acumulando cavalos. Embora isso seja mencionado que Salomão importava cavalos, não há o que acontece em Reis de mostrar Salomão multiplicando animais. Portanto, o que nós vemos nesses trechos é justamente a fidelidade de Salomão sendo utilizada como um impulso para que aqueles homens que voltaram do exílio se voltassem a Deus. O que o cronista está mostrando é que o auge do reinado de Salomão estava baseado na bênção de Deus. Salomão obedeceu ao Senhor, honrou o Senhor, e agora o Senhor tem abençoado o seu reinado, abençoou o seu reinado. Portanto, o caminho e o propósito para aqueles leitores pós-exílio era reconhecerem que a obediência a Deus era o caminho, era a esperança para a restauração nacional do povo como uma nação, para a restauração espiritual e também para o retorno ao culto ao Senhor de modo agradável a Ele. Novamente, a conexão com Cristo como o verdadeiro templo de Deus é inevitável. Se o templo de Salomão foi aceitado em glória, em Cristo nós vemos o verdadeiro cumprimento disso. Cristo é o Verbo que tabernaculou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Assim como o templo de Salomão foi cheio da glória de Deus, Cristo revela plenamente a glória do Pai. O reinado de Salomão também aponta para Cristo. Salomão reinou com sabedoria, com justiça, pois o reino de Salomão, por mais que tivesse falhas, agora não é mencionado pelo cronista. Mas o reino de Cristo é verdadeiramente perfeito. Não há necessidade de omitir nada a respeito de Cristo, uma vez que ele é perfeito por si só. O seu reinado é eterno, ele reina com justiça, é um reino para todos sempre. Nesse trecho, somos ensinados a não enxergarmos o culto como algo opcional, mas como algo central em nossa vida. Nós percebemos como o templo foi central em todo o reinado de Salomão, pois o templo evidenciava e testemunhava sobre o culto a Deus. Da mesma forma, o serviço a Deus não é algo semanal, apenas uma vez por semana, ou quando convém, mas sim algo que deve ser fruto do nosso zelo. Devemos nos preparar, nos planejar para cultuarmos a Deus. O culto deve ser algo central em nossa vida. Da mesma forma, vemos que a fidelidade ao Senhor traz bênçãos duradouras. O nosso foco aqui não está em prosperidade, em sucesso nesse mundo, mas sim em reconhecermos que em Cristo o Senhor nos garante uma bênção ainda maior. Quando nós nos apegamos ao Senhor, quando depositamos a nossa fé em Cristo e provamos isso por meio da obediência, nós estamos caminhando para uma bênção eterna que é dada a todos aqueles que confiam em Cristo. Que o nosso coração confie e descanse em Cristo.